Então, vamos lá, dar início agora, né? Já que entrou uma boa parte das pessoas. Capítulo 1, página 11, o assunto de sinais vitais, assunto de extrema importância para vocês, tanto na parte de atendente de farmácia, como na parte de cuidador. Então, vocês vão precisar ir para os dois momentos, as duas profissões, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me sinalizam, pede para eu parar, tirem todas as dúvidas possíveis e impossíveis, para que não fique nada pendente. E aí a gente escolhe uma outra aula, quando for presencial, para a gente ver a questão da prática, certo? Diana, eu fechei seu áudio porque estava com ruído, tá certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, o que são sinais vitais? O que é que vocês consideram sinais vitais? Eu quero conceito, eu não quero que vocês digam quais são, eu quero conceito. Então, qual é o conceito de sinal vital? O que é que vocês consideram um sinal vital? Do pé dói. Dani, você falou alguma coisa? Porque não saiu, não. Não, prof. Tá. Não, E não. aí, alguém me fala o que é um sinal vital, para que serve, qual é o conceito de sinais vitais? São sinais emitidos pelo corpo Isso. que orientam o diagnóstico inicial. Pronto, vamos pegar aí essa frase e aí a gente vai simplificar, né? Porque quando eu perguntar a vocês na prova, e aí eu vou perguntar e quero que vocês digam com toda simplicidade, com o que vocês entendem. Vocês concordam comigo que sinais vitais são indicadores do nosso corpo para saber se a gente está bem ou se a gente não está bem? Se o nosso corpo está em equilíbrio ou não? Porque quando a gente chega no hospital, que vão aferir nossos sinais vitais é para saber o quê? Se tem algo alterado ou se está tudo bem com o nosso corpo. Vocês concordam? Né? Então, olha só o que eu coloquei. Nada diferente do que eu disse agora. Então, ó, sinais vitais são aqueles que vão evidenciar o funcionamento, mas também as alterações da função corporal. Ou seja, são indicadores de vida, né? E dentre inúmeros sinais que são utilizados na prática diária para o auxílio do exame clínico. Então, gente, quando vocês forem cuidadores, né? Vocês vão precisar aferir todos os dias os sinais vitais do paciente de vocês, para saber se está tudo na normalidade, se está tudo em equilíbrio, ou se tem alguma alteração, para que vocês possam registrar essa alteração e encaminhar para o profissional adequado, tá certo? E aí, quais são esses sinais vitais? Pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. Certo? Então, ó, pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. São 4 sinais vitais, tá? Coloquei aqui, se vocês observarem aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, é a sigla de sinais vitais na área da saúde. Então, se vocês virem num prontuário SSVV, vocês já sabem que são sinais vitais, certo? Que está fazendo referência aos sinais vitais do paciente. E aí, o primeiro sinal vital que a gente vai estudar hoje vai ser a temperatura. Pergunta, e aí vou olhar para vocês. Vocês acham que a temperatura do meio ambiente, ele vai interferir? Na verdade, ele vai se adequar à temperatura do nosso corpo. Por exemplo, se a temperatura do ambiente estiver muito quente, a gente pode ficar com essa temperatura bem elevada, ou se tiver numa temperatura bem fria, o ambiente, a gente vai ficar com uma temperatura do corpo abaixo do normal. O que é que vocês acham? Professora, eu acho assim, no meu entendimento, que em algumas situações não interfere, porque, tipo assim, já aconteceu de muitas vezes
eu estar num local que estava quente, pegando fogo, lá do sol, e eu estar suando frio, aquela sensação de frio, mas que na verdade eu não estava sentindo frio. Eu Certo. acho também a questão da febre, eu acho que é uma reação de alguma coisa no seu organismo que está reagindo favorável para o bem ou algo de errado, né? Perfeito. Vamos lá. De acordo com o que Dani falou, a gente pode trazer algumas situações. Por exemplo, a gente pode ir para o Polo Norte, num frio extremo, e a nossa temperatura não alterar. Continuar a temperatura normal do corpo. Mas pode ter situações de estar lá no Polo Norte e a pessoa ter uma queda aí de temperatura no corpo. Mas por quê? Porque aquele choque térmico para ele desequilibrou o corpo, mas não significa dizer que de acordo com a temperatura do meio ambiente vai ser a temperatura do meu corpo. Isso não existe. E por que não existe? Porque como eu coloquei aqui no slide, ó, a nossa temperatura, tá? O nosso corpo, ele é homeotérmico, ou seja, ele possui a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de um certo intervalo, né? Apesar das variações do meio ambiente. Ou seja, o nosso cérebro, tá? Tem uma partezinha do cérebro que é o hipotálamo, que é esse amarelinho aqui que eu tô passando o mouse. Ele tem uma função importantíssima, que é manter a nossa temperatura corporal em equilíbrio, independente da temperatura do meio ambiente. Ou seja, o nosso corpo ele tem essa capacidade de manter-se equilibrado, tá? Então, isso é uma coisa importante a se falar. A temperatura é mantida entre a produção e perda de calor pelo organismo no ambiente e deve-se a um mecanismo controlado pelo hipotálamo, como eu falei, tá? Mas que fique bem claro, às vezes uma mudança de temperatura, né, que você não está habituada, pode levar realmente ao corpo a entrar em desequilíbrio, mas não porque você está numa temperatura baixa, mas é porque seu corpo sofreu um choque e aí você não estava com a imunidade muito adequada e aí ele vai entrar em desequilíbrio, tá certo? Vai gerar aí uma patologia, tá certo? Uma doença. Tranquilo até agora? Oi, pode falar. Sim. Pronto, eu vou citar assim um exemplo que aconteceu hoje. Meu Sim, esposo, ele é hipertenso e está tendo crises renais desde a semana certo. passada. E quando foi hoje por volta de 2 horas da tarde, um calor danado, ele começou a suar frio. E quando eu toquei nele, ele estava gelado. Aí em seguida eu verifiquei a pressão dele e a pressão estava 11%. Então, Certo. como a pressão cai um pouquinho, ele já ficou a pele fria, gelada, né? Pronto. Já a temperatura já Já muda. entrou em desequilíbrio por conta de um fator, não patológico, por conta de um desequilíbrio do organismo e não um desequilíbrio do ambiente, não é? Então, isso é muito nítido que o nosso corpo ele vai sofrer realmente uma alteração de temperatura quando ele está em desequilíbrio, quando o corpo está em desequilíbrio, por algum motivo patológico, certo? Quando a gente diz patológico é porque é algum motivo de doença. Gente, peço que vocês, se não conseguirem, eu mando agora mesmo, quando a gente finalizar a aula, eu mando esse slide. Esses slides vocês vão ter como guia de bolso. O que é guia de bolso? É um material que você vai consultar para a sua vida toda, na sua profissão. Então, esse material eu deixei todo bem organizadinho, porque no livro de vocês não tem todas essas terminologias, não tem, certo? Por que, Priscila, não tem no livro? Porque isso é uma aula de curso técnico de enfermagem. Então, vocês estão aí ganhando, né, essa aula, porque eu não sei dar uma aula bem a boca, para mim tem que ser uma aula top, com todas as informações necessárias para um profissional de saúde. Então, se vocês vão ser um profissional de saúde, eu peço que vocês tenham conhecimento dessas terminologias, tá certo? Então, isso não tem no livro de vocês e peço que vocês guardem essa informação e aprendam comigo, tá?
Vamos lá. Primeira terminologia. Eu coloquei aqui hipotermia. Hipo. Esse prefixo da palavra significa abaixo. Então, toda vida que vocês encontrarem no prefixo da palavra hipo é abaixo. Hiper é acima. Hipo, abaixo. Hiper, acima. Quando eu digo termia, vem de quê? Temperatura, não é? Então, hipotermia significa que é uma temperatura abaixo do normal. E o que seria, Priscila, uma temperatura abaixo do normal? Uma temperatura abaixo de 35 graus Celsius. Esse Czinho aqui significa graus Celsius. Inclusive, vou até olhar para vocês, eu gostaria de reforçar isso aqui, certo? Que quando vocês anotarem no papel, num papel a informação da temperatura, vocês não coloquem só o valor, por exemplo, 36. 36 é o quê? Eu não sei o que se trata. Então, é importante vocês sinalizarem um Tzinho igual a 36 graus Celsius, que é esse Czinho que eu coloquei aqui, ó, tá certo? Então, esse Czinho aqui é a unidade, tá, da temperatura. Priscila, então quer dizer que se a temperatura, minha temperatura der 35 graus, eu tô com hipotermia? Não, porque é abaixo. Então, muita gente acaba se confundindo aí quando eu vou realizar uma atividade com vocês. Inclusive, eu já antecipo, assim que a gente voltar, tá? Eu vou realizar uma atividade prática com vocês. E aí eu preciso que vocês aprendam para poder responder essa atividade, tá? E aí eu vou pensar se eu faço valendo ponto ou não. De repente, eu já faço aí uma atividade valendo um pontozinho aí para distribuir junto com a prova, tá certo? É bem divertida essa aula, a gente aprende muito, tá? É uma simulação de um atendimento que a gente faz. Então, ó, todo mundo aprendeu que hipotermia é uma temperatura abaixo do normal. E o que é uma temperatura abaixo do normal? Abaixo de 35 graus. Pergunta: o que é que vocês fariam numa situação dessa, de um paciente com hipotermia? Se vocês tivessem um paciente, uma criança, um idoso, lá cuidando, dependente de você, que você está lá responsável por ele, e a temperatura ficou abaixo de 35 graus Celsius, o que é que vocês fariam? Muita gente sabe o que fazer quando tem febre, mas quando tem uma hipotermia, aí fica a dúvida. Eu acho que eu tentaria deixar o mais bem agasalhado possível. Perfeito. Os lençóis grossos, meia, luva, eu acho que é isso. Perfeito. Alguém faria mais alguma outra coisa? Eu quero que vocês participem, viu? Não é só Dani, não. Dani fala. Eu acho maravilhoso, mas eu quero que mais pessoas participem. Então, como o Dani falou, aquecer, gente, isso seria uma alternativa. Até porque quando o paciente vai para o hospital com hipotermia, a gente envolve ele com uma manta, certo? Aqueles lençóis bem aveludados, bem grossinho, tipo de pelúcia. E em cima dessa manta a gente coloca uma manta térmica, que é uma manta que a gente coloca na tomada. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui para mostrar para vocês. Ó, tá aqui a manta térmica, que a gente envolve o paciente. Deixa eu ver se tem algum. É tipo essa aqui, ó. Eu vou. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem umas que é assim, certo? Que eu tô passando o mouse, ó. A manta térmica, a gente envolve o paciente com ó, aqui também, com uma manta normal de tecido e depois coloca essa manta por cima para aquecer o paciente. Paciente com hipotermia. É tipo essa, professora. Deixa eu ver.
Sim, sim. Isso mesmo. Essa aí. Né? Show de bola, Jaqueline. Nos hospitais tem umas que são prateadas, sabe? Como essa aqui, ó. Mas tem a mesma funcionalidade. Então, e quando o SAMU vem, às vezes não tem uma manta térmica lá disponível, mas eles têm como se fosse esse papel aqui, que é como se fosse um papel laminado. Que Laminada. Isso, para cobrir, tá? Para aquecer o paciente, certo? Então, já aconteceu de uma aluna minha ligar, professora, eu tô com meu filho, tá super geladinho ele. Quando eu aferi a temperatura, tava 33 graus Celsius. O que é que eu faço? E aí sinalizei que aquecesse ele bem direitinho, esperasse no máximo 1 hora para ver se normaliza aquela temperatura. Se não normalizar, recomendei até dar um leitinho quente, porque aí vai aquecendo por dentro, né? E se não normalizar, a gente precisa buscar assistência médica, certo? Priscila, o que é que pode estar causando hipotermia no paciente? Pode ser uma infecção, tá? Pode ser um medicamento, tá? Um medicamento numa dosagem terapêutica acima do normal, uma superdosagem. Por exemplo, uma dipirona da vida não é para baixar a febre? Não é baixar a temperatura? Só que aí você deu uma dosagem acima do normal e aí baixa demais. Então, pode acontecer também isso, certo? Então, em relação à hipotermia, ficou todo mundo ciente do que é, qual é o valor, né? Abaixo de 35 graus Celsius. Tranquilo? Vamos lá. Afebril. Afebril. Esse termo significa o quê? O que é que vocês acham? Quando uma pessoa está afebril, como é que ela está? Vocês me diriam o quê? Vamos embora, meu povo. Fala comigo. Maria José, Sueli, Jaqueline, Rayane, Diana. Falem aí. Erineide, uma pessoa afebril. O que é que vocês acham? Pode chutar. A gente tá aqui para errar e para aprender. Se eu disser assim, Sueli está afebril, significa que ela tá como? A febre estável, o corpo estável, temperatura. Seria a temperatura normal, é isso? Isso. Exatamente. Gente, vou dar uma dica, vocês não vão esquecer mais nunca. Esse A no prefixo da palavra significa ausência. Então, seria ausência de febre. Então, afebril seria ausência de febre. E quando é que uma pessoa está ausente de febre? Quando a temperatura dela está, né, entre 36 a 37,2, porque a partir de 37,3 a gente já considera febril. É por isso que quando a gente está lá na escola, que o pessoal está lá na frente aferindo a temperatura de vocês, que dá 37,3, eu já peço para eles me chamarem. Por quê? Porque, gente, se o corpo está febril, está dizendo assim, olha, sua temperatura está elevando. Pode ser que ela fique com febre ou pode ser que volte ao normal, mas não é um sinal de alerta, não é um sinalizador. Então, ó, vamos lá. Hipotermia é quando está abaixo do normal, abaixo de 35. Afebril, quando está com ausência de febre, ou seja, o corpo está na temperatura normal, certo? Então, ó, acima de 35 graus até 37,2, a pessoa está sem febre. A partir de 37,3 já está elevando a temperatura e a gente tem que ficar observando. Pergunta: o que é que vocês fariam com um paciente que está com 37,3? No caso, febril. O que é que vocês fariam? Não está com febre ainda, mas está febril. O que é que vocês fariam?
Dá um banho? Dar um banho seria uma Tá opção. febril? Febril. Não é febre, é Febril, febril. quando a gente já tá febril, Ah, professora, tá febril. dá banho. Banho abaixa a temperatura mesmo corpórea. Certo, dá um banho. Ediclé, você queria falar alguma coisa? Eu daria o remédio, Já que é daria. para não. Não Já daria o chega. remédio que é para não chegar a ter febre. Certo, vamos lá. Então, tivemos duas opções, tá? Dar o banho e outra opção foi já entraria com a medicação. Eu diria as duas opções estão certas, dependendo de cada situação. Vamos lá entender. Isso é, nesse caso, professora, daria banho também com água morna, né? Oi? Com água. O com água ideal morna, seria né? com água gelada. O ideal. Que é para. O corpo não está esquentando. O ideal é que a gente Sim. esfrie esse corpo. Tá certo? Certo. Então vamos lá. Com água gelada. Água fria. Não a gelada que eu quero dizer Não. com gelo, né? Mas com água fria. Deixa eu dar a dica, certo? Vamos lá, que a gente precisa também não generalizar as situações. Por isso que eu disse, as duas opções estão corretas, mas vai depender do caso. Se for uma pessoa, vamos dar um exemplo de criança, que é muito comum essa situação. Se for uma criança em que a mãe ou o cuidador já sabe, certo? Que quando ela está febril, a febre dela de repente eleva, já vem, entendeu? Com gosto de gás, realmente eu já entraria com a medicação. Porque eu já sei que é uma criança que quando ela está febril, para ter uma febre é muito rápido, tá? Ao ponto de muitas vezes até convulsionar. Tá certo? Então, se for esse caso, que a gente já conhece o organismo da criança, que no instante eleva a temperatura, já entraria com a medicação. Mas se não for o caso, que geralmente vai ficando febril, mas com um banho, eu posso aí reverter a situação, a gente dá o banho, tá? Tem outra técnica também, já que Jaqueline tocou aqui no assunto, em relação a questão da água morna, né? Porque eu sei que às vezes tem criança que é bem resistente ao banho frio. E aí eu daria uma dica da técnica do envoltório, de envolver a criança com a toalha molhada, certo? Para que ela não sofra tanto na hora que for entrar no chuveiro. Então, envolveria ela, que às vezes até a técnica do envoltório já resolve, já normaliza a temperatura, não precisa nem dar o banho, tá certo? Então, a gente pode resolver com a técnica do envoltório, que é a toalhinha molhada, tá? Envolve a criança, certo? Entendido aí? Então, se eu estou febril, ou seja, quase ficando com febre, eu posso colocar uma toalha molhada, eu posso dar o banho e dependendo do caso, se for uma criança que a gente vê que ela eleva muito rápido a temperatura, a gente já entra com a medicação. Combinado? Então, vamos lá. A partir de 37,8 já é febre, certo? Então, de 37,8 graus Celsius a 38,9 graus Celsius, febre. Priscila, como é que eu faço para regular essa temperatura de uma pessoa que está com febre? A gente já sabe que a febre é um sinalizador. Sinalizador que algo está em desequilíbrio no nosso corpo. E se algo está em desequilíbrio, eu preciso resolver esse desequilíbrio, tá? Então, assim, dica. Eu sei que tem mamães, né, que tem crianças que já se desesperam quando vê a febre. Certo, aí eu digo de novo, vai depender do caso. Se a gente sabe que é uma criança que quando tá com febre, ela faz aquele febrão muito rápido, né? Que é a pirexia, que vocês vão aprender comigo, que uma febre alta se chama pirexia.
tá? Então, uma febre a partir de 39 graus é pirexia, certo? Essas crianças que vão para uma pirexia muito rápido e que possivelmente podem entrar até num quadro convulsivo, tudo bem, eu digo que pode ser que já precise levar para o hospital. Mas se não for o caso, se for uma criança que a gente consegue controlar ali com antitérmico a temperatura, espera aí alguns dias, não na situação em que a gente está vivendo hoje, porque hoje a gente está vivendo uma pandemia onde que a febre é um sinalizador dessa doença. Então, tem que correr realmente para o hospital, mas sem ser nessa situação de pandemia. Preciso correr para o hospital quando a pessoa está apenas com sinal e sintoma de febre? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a criança está com febre, não vai apresentar nada no primeiro dia de febre, certo? Não vai apresentar nada nos exames. Porque é o primeiro dia, ainda não saíram os outros sintomas. Então, se Diana chega no hospital com febre, sem ser no histórico de hoje, que é pandemia, sem ser, vamos voltar antigamente, né? Uns 2 anos atrás. Se Diana chega no hospital com febre, vocês sabem dizer o que a Diana tem? Ela só tem esse sintoma, só tem febre. Vocês sabem qual é o problema de Diana? Não tem como saber. Então, geralmente, com um dia de febre, sem nenhum outro sintoma, não tem como eu adivinhar. E não vai, possivelmente, apresentar nenhuma alteração no exame de sangue. Então, eu digo que espere outros sinais e sintomas aparecerem, né? Pelo menos uns 2, 3 dias de febre, que aí sim a gente consegue ter um diagnóstico. Boa tarde, Dalvanete. Que coisa boa que você conseguiu entrar. Tá me ouvindo direitinho? Eu sei que o microfone... Chega, lá parou. Tá me ouvindo, né, Dalvanete? Eu sei que ela deve estar no carro. Tô vendo aí. Espero que esteja me ouvindo, tá? Sinaliza aí com um legalzinho se você tá me ouvindo. Ótimo, show de bola. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, retornando o que eu estava falando. Se eu tenho apenas o sinal e sintoma, que é febre, não tem como eu adivinhar qual a doença que eu tenho. Então, espera aí um outro sintoma aparecer ou uns 2 dias para poder levar essa criança para o hospital. Porque não vai ter como diagnosticar. Porém, entretanto, todavia, se for uma criança que eu sei que se eu não levar ela para o hospital, ela vai convulsionar, que ela vai ter aquela pirexia, que é uma febre muito alta, aí sim eu preciso correr realmente para o hospital. Então, Priscila, como é a terminologia de uma febre muito alta? Pirexia, que é de 39 graus a 40 graus Celsius, certo? Então, pirexia é uma febre alta, certo? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas eu não disse a vocês que existem os antipiréticos. Antipiréticos são antitérmicos, é a mesma coisa, tá certo? Então, antitérmico e antipirético é a mesma coisa, que são os medicamentos para febre. E uma hiperpirexia é uma temperatura acima de 40 graus Celsius, certo? Então, hiperpirexia, uma temperatura acima de 40 graus Celsius. Alguma dúvida em relação a essas terminologias e os valores de referência? Professora, eu tenho uma curiosidade. Certo. Até que temperatura um organismo ele pode alcançar, chegar? Olha, eu não vi nada além, assim, já teve a questão de 42, 43, mas uma situação bem grave mesmo,
tá? De perder consciência, essas coisas. Mas não extrapola disso não, porque já é bem controlado quando chega no hospital, certo? Mas não passa disso. A gente já considera uma hiperpirexia 40 graus Celsius. Geralmente é o máximo que o corpo consegue atingir, certo? Claro que pode atingir mais, mas assim, o paciente já bem debilitado mesmo. Deixa eu só... Boa tarde, Maria Erlaine. Vamos lá, alguma dúvida? Oi, boa tarde. Desculpa o atraso. Certo, estamos aí no primeiro sinal vital, que é temperatura, certo? Qualquer coisa você vê o início da aula na aula gravada, que a gente vai estar gravando a aula. Pessoal, alguma dúvida em relação à temperatura? Tá bom, obrigada. Gostaria de saber se todo mundo consegue utilizar o termômetro. Primeira coisa, o termômetro, antes de ser utilizado, ele precisa ser higienizado, certo? E secar o álcool, esperar secar. Por quê, Priscila? Porque aquele álcool que fica bem bebido mesmo, quando você molha bastante o termômetro, o que é que pode acontecer? O termômetro vai resfriar bastante por conta do álcool. E aí vai alterar a temperatura. Então, pode acontecer de você apresentar lá uma hipotermia, onde, na verdade, é o termômetro que está cheio de álcool e aí não consegue apresentar a temperatura do corpo da pessoa. Então, o ideal é que você higienize o termômetro, higienizou o termômetro, espera secar o álcool, tá certo? Pode passar até um algodãozinho seco para retirar aquele excesso de álcool, para não dar alterada a temperatura. Priscila, se usa termômetro de mercúrio, que é aquele termômetro que a gente precisa baixar, né, o mercúriozinho para poder conseguir aferir a temperatura. Não se usa mais, não é que não se usa, não é mais comercializado. Se você tiver em casa, você pode usar, mas ele não é mais comercializado. Por quê? Porque o mercúrio em contato com a pessoa, tá certo? Tipo assim, aquele mercúriozinho quando quebra o termômetro e que fica aquela bolinha prateada, se a gente tiver contato com ela, pode trazer um dano muito grande à saúde, tá? Então, por isso que estava tendo muito acidente de quebra de termômetro e aí eles pararam de comercializar. Hoje em dia só está se comercializando aqueles termômetros digitais. E aí não tem erro, né? Aferir a temperatura com termômetro digital. É só zerar a temperatura, colocar debaixo do braço, quando apitar lá o termômetro já está a temperatura lá exposta para vocês. Dica desses termômetros que estão usando, né, infravermelho. Vocês estão vendo que hoje em dia se usa mais o termômetro infravermelho, né, que não tem contato com a pessoa. Estão usando aí em todos os estabelecimentos por conta do Covid. Priscila, aquele termômetro é eficaz? É. Porém, tem pessoas utilizando o termômetro errado, que é um termômetro de superfície. Então, tem termômetro que é para aferir a temperatura de superfícies, de carrinho, de comida, de uma mesa, para saber qual é a temperatura. Então, o problema é esse. Tem pessoas comprando esse termômetro errado, e aí quando vai aferir, dá uma temperatura bem doida mesmo, 33, 32, né? E aí não é correto. Então, o ideal é que seja um termômetro para aferir a temperatura de humano, né? E aí é interessante checar isso, certo? Então, alguma dúvida? Eu acho que não tem nenhuma necessidade de eu estar explicando mais detalhadamente a questão do termômetro, que eu acho que todo mundo sabe usar o termômetro, não sabe? Ou tem alguma dúvida em relação ao termômetro? Não esquecer de higienizar e secar o álcool, tá certo? Posso passar para o outro sinal vital? Vamos lá, vou passar.
Pode. Pulso, vamos lá. Ó, o pulso também compõe os sinais vitais que, quando se palpa uma artéria, o pulso arterial é percebido como uma expansão da parede arterial síncrona com o batimento cardíaco. Priscila, traduz aí que eu não entendi, foi nada. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai procurar o pulso em alguém, a gente procura uma artéria. Então, não é veia, porque veia não pulsa. Quem pulsa é a artéria, certo? O nosso corpo tem várias artérias distribuídas por toda parte do nosso corpo. E, geralmente, se a gente passar uma linha reta aqui na gente, a gente vai ter uma simetria, né? O que tem desse lado, tem desse lado. Certo? Então, as artérias, elas são simétricas. O que tem de um lado, tem do outro. Então, se eu quiser checar o pulso desse lado, eu posso? Posso. Se eu quiser checar o pulso desse lado, eu posso? Posso. Se eu quiser checar aqui, posso. Se eu quiser checar aqui, eu posso. Então, dos dois lados tem pulsação. O que é que eu preciso fazer? Procurar uma artéria para poder sentir o pulso. Certo? Priscila, qual é o melhor pulso para aferir? Eu trouxe alguns locais de aferir o pulso, tá? Aqui, ó, tem várias artérias. Tem a artéria carotídea, que é essa do pescoço. Tem a artéria temporal, que é essa aqui, quando a gente tá com enxaqueca, fica latejando. Tem a artéria radial, que é essa aqui, ó, do rádio, que é onde tem o polegar, ó. Vocês já aprenderam lá em anatomia, onde tem o polegar, ó. Aqui embaixo, deixa eu me ver, porque eu não tô nem me vendo. Deixa eu... Pronto, ó. A artéria radial é sempre do lado do polegar. Eu vou checar com 2 dedinhos o pulso, ó. Certo? Ó, já achei o meu pulso. Nunca vou botar o polegar assim, porque quando eu coloco o polegar, ó, o meu polegar tem pulsação. E aí, o que é que pode acontecer? Eu confundi o meu pulso com o da pessoa. Tem o pulso carotídeo, que é esse aqui, ó. Tem o osso da mandíbula um pouco mais abaixo, ó. Pulso carotídeo. Vamos lá, eu quero ver vocês todos aferindo o pulso. Se puder até abrir a câmera. Quem não puder, não tem problema não. Eu vou entender. Mas eu quero que vocês tentem achar o que é que a gente vai fazer. A gente vai contar dentro de 1 minuto, que eu vou marcar, quantas vezes vocês sentiram a artéria pulsar, certo? Priscila, a gente vai... eu quero que vocês façam, porque a gente vai fazer uma aula prática. Então, é interessante que vocês achem. Sempre com 2 dedinhos, ó. Eu vou tentar achar. Ó, o osso da mandíbula aqui em cima e vai descendo, ó, bem aqui. Tá? O meu tá a todo vapor. Tentem achar aí. Vamos, Sueli. Tenta achar bota os 2 dedinhos, ó. E tenta achar. Maria Elaine, coloca aí. Eu senti, legal, tava em dúvida com isso. Pronto. Mas vamos lá. Quando é que eu vou achar esse pulso e quando é que eu vou usar esse pulso? Esse pulso ideal é que a gente procure quando é uma vítima de acidente, certo? Por quê? Porque o pulso é a artéria que irriga o cérebro, tá? Então, ela é a mais próxima do coração também. Então, tem como eu saber se eu tô com parada ou não. Se eu aferir esse pulso radial aqui no acidente, não pode acontecer de ter um osso pressionando essa artéria sem deixar que o sangue chegue aqui? Pode acontecer. E aí vai dar uma situação falsa, como se a pessoa tivesse sem pulso, mas ela tem pulso, ela só está sem pulso periférico, mas o pulso central dela, ó, tá lá firme e forte. Então,
é um paciente, por exemplo. Vocês não vão ser cuidadores se escolherem essa profissão, né? Vocês têm essa opção também. Se vocês quiserem checar o pulso do paciente de vocês todos os dias, podem checar esse pulso aqui, ó, radial mesmo, tá? Ah, mas é um acidente no meio da rua. Checa o pulso central. Então, vamos lá. Vamos supor que é o pulso radial que vocês vão aferir agora, tá? Eu vou marcar 1 minuto e vocês vão contar quantas vezes pulsou, tá certo? Então, quando eu disser, todo mundo tenta achar o pulso. Todo mundo tenta achar o pulso radial. Todo mundo tenta achar. Quem não conseguir, me sinaliza. 2 dedinhos, ó, as polpas digitais. Vai colocar em cima da artéria, tá? E aí, a gente vai contar. Posso fazer a contagem? Pode. Tá. Pode, já achei. Pronto, vamos lá. Quando eu disser já, vocês começam a contar. Deixa eu só marcar aqui no cronômetro. Vamos lá. 1, 2, meia e já. Parou. Quanto é que vocês conseguiram achar? Vamos lá, de 1 em 1. Maria Elaine, quanto foi o seu pulso? Você conseguiu contar? 93. 93? 93. Tá. Dani, Sim. conseguiu contar? Contei só 34 porque eu já peguei, só consegui encontrar depois. Ah, tá. Então vai precisar depois fazer novamente, tá? Sueli, você conseguiu contar, meu amor? O microfone tá fechado, Sueli. Vê se consegue abrir. Jaqueline, enquanto Sueli abre o microfone, você conseguiu? 94. 94. Maria Michele. Menina, como é difícil. Sueli abriu, vá. Abra novamente. É só apertar no microfone. É só o fone. É nesse aqui, ó. Nesse íconezinho. Maria Michele, você conseguiu? Não abriu, não. Abriu, Sueli. Abriu. Diga aí. Você conseguiu contar? Sério? 70. 70, certo. Maria José. 78. 78. Dalvanete, você conseguiu contar, meu amor? Deixa eu ver se Dalvanete consegue falar comigo. Acho que o microfone tá fechado. Ediclésia. 90. 90. Diana. Conseguiu contar, Diana? Sim, 91. 91. Ingrid. Consegui não, professora. Não conseguiu. Você vai tentar Não. novamente. E depois você vai me sinalizar. Tá bom. Quem mais que conseguiu contar? Rayane. Eu, professora.
84. 84. Vamos lá. Vamos ver se tá normal ou não o pulso de vocês. Erineide. Deixa eu ver, Erineide. Tem que apertar, né? Assim, mais um pouquinho assim para sentir bem. Isso. Então vamos lá, fechem os microfones que eu vou sinalizar para vocês. Porque senão vai ficar dando eco aí. Olha o normal. Adulto de 60 a 100 batimentos por minuto. E aí? O pulso de vocês estão normais ou não? Então, O meu tá. todo mundo aí falou entre 70 a 100, não foi? 70, 90, foi por aí. Então, de 60 a 100 está normal. Priscila, 94. isso. Se for abaixo de 60, a gente vai considerar abaixo do normal. E se for acima de 100, acima do normal. Como é que a gente classifica isso? Vou dizer já já. Crianças, ó, o valor de criança é diferente. É de 80 a 120. E bebês de 100 a 160. É bem diferente, não é? Nos valores já muda bastante. Então, vocês precisam conhecer esses valores de referência. Precisa ter guardado, fixado na cabecinha de vocês. Porque se vocês estiverem aferindo o paciente de vocês vão precisar saber. 60 é normal ou não? Não adianta eu aferir o pulso, saber aferir, se eu não sei o valor de referência, tá? Então, olha só a terminologia que não tem no livrinho de vocês. Um pulso com batimento cardíaco normal, a gente chama de pulso normocárdico. Normocárdico, normo de normal. Um pulso taquisfigmia significa um pulso acelerado, ou seja, taque é de acelerado. Taquicardia, né? Os batimentos cardíacos bem acelerados. Bradisfigmia, abaixo do normal. Tudo que é taque é acima, tudo que é brade é abaixo, certo? Então, ó, o que seria um pulso, né, com taquisfigmia? Acima de 100. Bradisfigmia, abaixo de 60, certo? Priscila, pulso filiforme é o quê? É um pulso fino que eu não consigo quase sentir. O sangue tá passando com muita, assim, sem força nenhuma, que eu não consigo nem sentir direito o pulso dela. Eu sei que tem um pulso ali, mas que eu não consigo sentir direito, fica fugindo, é porque tá com a redução ali de sangue passando naquela artéria. Então, se eu não consigo contar, mas eu sei que tá batendo, bate aqui, outra acolá, eu sinto assim, bem longe, mas eu não consigo mensurar, eu não consigo contar, eu digo pulso filiforme, um pulso fino, que eu não consigo contar. Agora, prestem atenção, certo? Eu coloquei aqui pulso rítmico e pulso arrítmico. Prestem atenção no que eu vou falar. Não sei se o de alguém foi assim. Na hora que estava aferindo o pulso, aí você sente o pulso batendo lá. Tum, 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 tum. Tem pulso que ele faz assim, ó. Tum, 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 tum. Bem rápido e para. Aí, às vezes, vai bem devagar. Aí, bate normal. Depois, bate bem rápido. Ou seja, é um pulso que não tem ritmo cardíaco. De repente, pode ser uma pessoa com arritmia. Arritmia significa ausência de ritmo cardíaco, certo? Então, ó, um pulso arrítmico ou o Azinho antes. Eu não disse que o Azinho antes da palavra significa ausência. Então, um pulso arrítmico é porque não tem um ritmo adequado. E um pulso rítmico é porque ele tem aquele batimento bem certinho. Então, vamos supor, Dani pode ter o pulso normal, por exemplo, 70 lá, batimentos por minuto, mas eu percebi que o pulso dela, apesar de ser normal, a quantidade, o valor, ele
é meio louquinho o ritmo dele. Ele bate, 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 demora a bater, volta a bater, mas a contagem está dentro do valor normal. A contagem final. Então, posso dizer que o pulso dela é normocárdico, porém arrítmico. Certo? Então, é um pulso normal, sem ritmo. Tá dentro da normalidade, mas ele é sem ritmo. Tá? Então, esse rítmico e arrítmico significa que é uma característica a mais daquele pulso que eu tô querendo dizer. Certo? Tranquilo, gente, ou não? Eu sei que são nomes bem diferentes, que fica difícil, às vezes, da gente aprender tudo, mas eu acho que é importante vocês conhecerem, saber que existe, tá certo? Essas terminologias, para vocês não ficarem leigos na situação. Às vezes vocês vão ver lá um prontuário, aí pulso rítmico, você já sabe que é um pulso que tem os batimentos bem direitinho. Ah, um pulso normocárdico. Vixe Maria, que danada é isso? Pulso normocárdico, nunca nem ouvi falar. O pulso normal, certo? Vixe, o paciente apresentou taquisfigmia, tá lá no prontuário dele. É um pulso que está acima do normal, os batimentos estão mais acelerados, ou seja, acima de 100. Tranquilo ou não? Deu para acompanhar aí, gente? Sim. Ótimo. Vamos lá, vamos adiante. Oi, Bruna, boa tarde. Boa tarde. Vamos acompanhando aí. Então, já falei os valores de referência. Adultos de 60 a 100 batimentos por minuto. Crianças de 80 a 120 batimentos por minuto. Ó, lembrar que BPM é a unidade aí. Então, se eu aferir o pulso de Sueli, deu 100. Aí eu vou colocar só 100? Não, o médico não vai saber nem o que é isso. Não sabe o que é 100. Aí eu boto 100 BPM, batimentos por minutos, certo? Então, o pulso é 100 batimentos por minuto. Tranquilo? Vamos agora para a respiração. Vamos lá, vou olhar para vocês, para ensinar isso aqui bem direitinho. Não vou nem colocar no slide agora. Gente, vamos lá. Para a gente aferir a respiração do paciente, a gente precisa verificar quantas vezes o tórax é aqui em cima, ó, na região da mama. Quantas vezes o tórax se elevou dentro de 1 minuto? Como assim, Priscila? Vamos lá. Por exemplo, nem a respiração, né? Ó. 1, 2. Então, quando ela eleva é que a gente conta. Não é 1, 2. Não é. A gente só conta 1 quando ele eleva. Quando baixa, não conta. Tá certo? Então, me diga uma coisa. Vocês respiram desse jeito que eu tava fazendo? Ninguém respira assim. A respiração é muito sutil. Às vezes a gente não consegue nem perceber que a pessoa está inspirando e expirando. Por isso que eu digo que é muito difícil a gente perceber a inspiração do paciente. Eu queria lançar um desafio para vocês agora. Vocês têm alguém na casa de vocês que vocês possam contar a respiração dentro de 1 minuto? Segredo, tá? O ideal seria que você não falasse para essa pessoa que vai aferir a respiração. Só pede para ela ficar na sua frente, paradinha, dentro de 1 minuto, e você vai olhar para ela. Por que, Priscila, não é interessante dizer para essa pessoa que você está aferindo a respiração dela? Porque ela vai tentar ficar controlando a respiração. Vai respirar fundo, vai respirar mais superficial, vai ficar tentando controlar. E aí o resultado não vai ser tão eficaz. Então, vamos lá fazer esse desafio comigo. Pega alguém aí da casa de vocês. Quem não tiver com ninguém, não tem problema. Mas quem tiver, vamos tentar contar
quantas vezes a pessoa elevou o tórax. Elevou, quando o tórax sobe dentro de 1 minuto. E aí, posso contar com vocês para a gente tentar fazer? Peraí, que eu vou procurar aqui. Peraí. Arruma o povo de casa para a gente contar. Aí eu faço o que digo. Você vai ver quantas vezes o peito dela, o tórax dela, se elevou dentro de 1 minuto. Eu vou dizer já e você começa a contar. Quantas vezes subiu? Peraí, segundo. Ai, parada, peraí. Eu fui aí, ai, peraí. Peraí. Desliga os microfones para não atrapalhar a contagem do povo. Peraí, que eu peguei aqui minha sobrinha. Tá. Peraí. Vem aqui. Quando eu disser já, aí vocês vão contar. Fiquem atentos, olhando para o tórax delas. Esse é o sinal vital mais difícil, viu, de aferir. Eu acho, pelo menos eu acho. Porque é muito sutil a respiração. Eu vou marcar aqui. Quando eu disser já, vocês vão começar a contar. E quando eu disser já, vocês param. Vamos lá. 1, 2, meia e já. Parou! Vamos lá, vão dizendo aí. Eu contei 29. Tensa, com vergonha. Eu contei só 15. Vamos lá, Jaqueline. Vou anotar aqui, só pra gente. Jaqueline. 29. 29. Aí você vai me dizer quantos anos tem essa criança. Você contou aí. Ou adulto, sei lá. 75. 75. Não, 65. 65, tá. Vamos lá, quem mais? 15. Chega, eu botei Jaqueline e não botei o valor. Jaqueline. Foi quantos? 25. 25. 65 anos. 65. Certo. Quem mais? É de Clécia, meu menino, de 6 anos. É de Clécia. 6 anos. Foram quantas? 25, porque ele parou, que ele é mostrado. 25, tem 6 anos. Quem mais? Eu. 14. 14. Quantos anos? 65. 65, 14 anos. 14. Dani. Isso. 14, 65 foi? Foi. Certo. Quem mais? Só pra gente... Minha sobrinha foi 15. Ela tem 11 anos. É porque ela ficou meio tensa, ficou rindo. Michele, 15. 15. 35. Peraí, Michele, 15. E a pessoa 35 tem 35 anos. Certo. Vamos lá, já dá para ter uma referência aqui, certo? A gente pegou idades diferentes, criança, adulto e idoso. E aí, eu vou trazer o parâmetro para vocês verem aí se tá normal ou não. Valores de referência, adultos de 14
a 20 inspirações por minuto. 14 a 20, adulto. Criança, de 20 a 30. 20 a 30. E bebês, de 30 a 60. Vamos lá, vamos ver quem é que está na normalidade e quem não está. 18, 29 anos tá, Erineide, tudo tranquilo. Ediclésia, 6 anos. A pessoa, 25, tá normal, que é de 20, não é? A partir de 20. Vamos lá, Jaqueline, deu 25, tem 65 anos. Pergunta, ela sabia que você estava aferindo a respiração dela? Não sabia, né? Outra coisa, ela tem pressão alta, tem alguma coisa do tipo? Não tem não, mas é fumante. Mas o quê? É fumante? Ela é fumante, mas a pressão é normal. Tá explicado. 25 é aceleradinho, né? Que é não é de 14 a 20? Tá um pouquinho acima do normal. Um pouquinho. A gente não considera algo absurdo, não. Tá um pouquinho acima. Certo? Vamos lá. De coração, a minha sogra não morre. Pois é, Sueli. Sueli. Vamos lá. Sueli, você conseguiu? Sueli tá longe. Tá lá na janela. Vamos lá. Então, vocês viram, gente, o padrão de normalidades de 14. Professora, mãe tá falando que deu acima porque ela tá com muito calor. Mas O calor tá grande. o calor tá grande, né? Aí realmente às vezes fica agitado. Às vezes fica agitado, tá? Vamos lá, lembrando, gente, que isso é questão de respiração, tá? É respiração, não é coração, viu? Não é pulso, respiração. Então, vamos lá. Vocês viram que tá aí no padrão de normalidades? Não é só a de Jaqueline que deu um pouquinho elevada. Como é que a gente diz que a respiração da pessoa está normal? A gente diz que a pessoa está eupneica, ou seja, eupneia é uma respiração normal. É uns nomes diferentes, né? Mas é assim mesmo. Inventaram, a gente vai ter que aprender. Dispneia. Dispneia é quando a respiração está dificultosa, trabalhosa, a pessoa está sem conseguir respirar direito. Tá? Taquipneia seria o caso da pessoa que Jaqueline aferiu. Taquipneia, a respiração rápida, acima do valor normal, né? Que deu 25. Então, a gente diria que ela está taquipneia. Bradipneia, quando a respiração está mais lenta, abaixo da normalidade. E a apneia seria a ausência da respiração. Lembra que o A, antes da palavra, significa ausência. Então, se eu encontro uma pessoa sem respiração, eu digo que ela está tendo uma apneia. Ela está sem respiração, certo? Tranquilo? Para finalizar, gente, eu gostaria de trazer... Professora, Oi. Dispneia é o quê? Dispneia é quando a pessoa está com a respiração dificultosa, certo? Quando ela está difícil, ela não consegue respirar direito, certo? Aí você falou taquipneia e a outra foi o quê? Taquipneia e bradipneia. Vou colocar bradipneia. Deixa eu colocar. Bradipneia. Eu vou mandar para vocês esses slides, certo? É acima, né? Brad é abaixo. Taque é acima. Taque é acima. E a apneia é sem respiração. Para finalizar, eu não vou explicar a questão da pressão, como é que afere a pressão, porque eu preciso de fazer isso na prática. Preciso
estar mostrando a vocês. Mas eu trouxe aqui a questão de quando a gente considera um valor normal. Né? O normal, gente, é o famoso 12 por 8, que na verdade é 120 por 80. Acima de 140 por 90 é uma pressão alta. E abaixo de 100 por 60, que é o 10 por 6, é uma hipotensão. Então, hipotensão é quando está abaixo de 100 por 60. Hipertensão é quando está acima de 14 por 9. Certo? E quando a pressão está normal, normotensão. Tranquilo ou não? Sim. Alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo? Eu sei que é um conteúdo complexo, assim, que a gente vai melhorar na prática, tá? Quando a gente realizar a atividade prática. E aí vai dar tudo certo. Combinado? Próxima aula, se a gente voltar segunda-feira presencial, aí eu vou fazer aula prática dessa aula aqui, tá? Se não for, aí eu vou fazer a aula chega, meu Deus, glicemia capilar, tá? Então, vamos lá. Combinado? Deixa eu só parar aqui a